Você viu que o Rodrigo Capello falou sobre a SAF do Atlético? A opinião do Rodrigo Capello importaria se ele não falasse exatamente o que já está sendo discutido aqui há muito tempo por quem é a favor da SAF e por quem é contra a SAF. As críticas que ele fez, eu que sou famoso passador de pano, já fiz. As críticas que ele fez verdadeiras, eu já fiz. E as críticas que ele fez mentirosas, que é um engano, e eu vou falar um pouco sobre isso, quem está contra já está fazendo, já está mentindo, ele só replicou a discussão que já está acontecendo aqui há muito tempo e levou lá para a matéria dele como um especialista, e isso é decepcionante, sem ataque pessoal ao Rodrigo Capello, mas é decepcionante. Eu tenho dúvidas sobre a SAF que ele poderia esclarecer e não esclareceu. O que ele falou já está sendo falado aqui há muito tempo. O que está acontecendo é um viralatismo da gente ficar achando que a opinião de quem é de fora importa mais, e não importa. Os caras estão se fudendo, os caras nem olham para o Atlético direito. Às vezes os caras são famosos por só baterem no Atlético. Pega uma picuinha que está acontecendo aqui, os caras mandam para lá e ele vai lá e bate no Atlético em rede nacional. É isso que acontece sempre, está acontecendo com o Rodrigo Capello, e não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu com o Cruzeiro, porque no caso do Cruzeiro foi uma investigação, nesse caso não foi, nesse caso é só um artigo, é a opinião dele sem novidade nenhuma, ele não investigou nada, ele não trouxe nada de novo. Então no caso do Cruzeiro foi uma investigação de algo que ninguém estava falando, e aí a torcida do Cruzeiro ficou puta, brigou com ele, xingou ele e tal, não sei o que. Aqui não tem nada sobre isso. A discussão já é antiga, a reunião do conselho aconteceu sexta-feira, eu estava tomando gole, eu recebi um monte de coisa sobre o que estava sendo dito na reunião, aí a gente dá uma estudada na proposta, dá uma lida, um monte de gente falando sobre, não tem nada a ver com o Cruzeiro. Aqui é um assunto em discussão e tem que ter discussão mesmo. E eu vou falar de dois pontos que ele criticou, e até eu que sou passador de pano já critiquei, e dois pontos mentirosos que ele está reforçando, que ele deve ter lido, visto nas discussões por aqui, e pegou, por engano ou não, pegou e espalhou nacionalmente mentiras contra o Atlético, como acontece com frequência. Não é nada pessoal com o Rodrigo Capello, é só contra as pessoas que ficam aqui comemorando toda vez que alguém bate no Atlético nacionalmente. Você já viu alguém elogiar o Atlético nacionalmente? Nunca acontece. O que acontece é, tá havendo uma quebração de pau aqui entre a torcida do Atlético, uma denúncia, algum assunto de sério, de cancelamento, de algum erro que aconteceu aqui, o Galo doido vacilou, algum jogador fez alguma merda, e aí pegam o assunto que está sendo discutido aqui e levam nacionalmente para discutir lá, regaçando o Atlético. Quando as coisas estão boas aqui, nunca aparece lá, é fato. Então o Rodrigo Capello não é o primeiro, mas é decepcionante. Se chegar no Rodrigo Capello, é decepcionante. E para não falar que eu estou passando pano, o Atlético acabou de empatar com o América, um jogo que tinha que ter ganhado, que estava ganhando de 2-0, vacilou, tá tudo errado. E, para variar, o pessoal já sofrendo a falta do Kudê. Gente, o Kudê tinha que ser mandado embora. Independente, o Atlético não trocou o Kudê pelo Filipão. O Kudê teve que ser demitido porque fez uma merda irreparável, repetidamente. Não é novidade, nem no Atlético, nem em outros clubes. Ele fez 2 vezes no Atlético, mas já tinha feito em outros clubes. Então o Atlético tinha que demiti-lo. O Filipão veio porque precisava de algum outro técnico para colocar no lugar do Kudê, que deveria ser demitido. Vocês entendem uma coisa? Uma coisa é eu terminar um relacionamento, outra coisa é eu procurar uma outra namorada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não troquei uma namorada por outra. Esse relacionamento que não dava, não tinha como continuar, esse que tinha que acabar mesmo, porque não tinha como salvar. E aí eu tenho que procurar outro, me virar, salvar minha vida amorosa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem por que falar de Kudê, e pode criticar o Filipão, porque são 4 jogos sem vitória nenhuma, e eu espero que, como eu fazia com o Kudê, exatamente igual. Eu apoio a permanência do Kudê, falava lá atrás, apoio a permanência do Kudê, mas os problemas do time é ele quem tem que resolver. A mesma coisa agora, criticar o Filipão é válido? É, e é ele quem tem que resolver os problemas. Ponto. Saudade do Kudê? Azar é seu, velho, mas
Ele tinha que ser mandado embora. Não tem discussão sobre isso. O que ele fez, nenhum treinador do planeta faz. O cara do Curitiba lá fez, o Antônio Carlos Zago fez e foi demitido. Não tem conversa. Não pode fazer o que ele fez. E o fato dele ter sido demitido não tem absolutamente nada a ver com a vinda do Felipão. Tinha que trazer o Felipão porque teve que mandar ele embora. Ok? Beleza. Então vamos criticar o Felipão e quem tem que corrigir o problema é o Felipão. Agora eu vou falar duas críticas que são verdadeiras do artigo do Rodrigo Capello. O Rodrigo Capello falou duas coisas importantes. A primeira é que a SAF do Atlético está sendo vendido com um conflito de interesse claríssimo, que é o de as mesmas pessoas que estão dando preço são as que vão comprar. Isso é muito conflito de interesse mesmo, de fato. E aí eu esperava que viesse um esclarecimento do especialista. É isso que eu queria que o Capello falasse. Olha, minha dúvida, o valuation está certo? O valuation está certo porque eles estão comprando e eles mesmos deram um preço? Eles deram um preço justo? Se deram um preço justo, o problema do conflito de interesse não me incomoda tanto. Aí é só uma questão de, tipo assim, é o que dá para fazer, velho. Não vamos ficar procurando 100% de, sabe, lisura, não. É o cara que está querendo comprar, ele deu um preço justo, está comprando, abateu a dívida dele, está tudo certinho, o valuation está certo. É isso que eu queria que ele falasse. Mas o fato de existir conflito de interesse é um fato. Outra crítica que o Rodrigo Capello fez: existem perfis, sim, que são porta-voz da torcida, porta-voz da diretoria. A diretoria não se comunica bem e não se comunica com transparência em relação à instituição, né, ou eles mesmos aparecerem ou usarem o perfil do Atlético para falar com a torcida. Não acontece. E eles elegeram alguns perfis que são os perfis porta-voz e já viraram oficial. Já viraram. Todo mundo já sabe que quando o cara dá informação, essa é a informação que a diretoria quer que seja passada. Isso está errado. O clube tinha que ter a comunicação transparente, direta com a torcida e melhorar muito essa comunicação. Essa crítica eu já fiz aqui também. Dois erros muito graves que eles herdaram, o Rodrigo Capello herdou da discussão que já está acontecendo aqui. São dois erros. O primeiro é falar que a diretoria atual aniquilou o Calil. Colocar o Calil nessa discussão já está errado. O Calil não tem nada a ver, o Calil pegou essa fase prefeito e atrapalhou pra caralho. E o Calil não foi aniquilado. O Calil já dizia publicamente que não quer mais se meter no Atlético. Ele falou várias vezes: não quero mais me meter no Atlético. Tudo que o Calil fez foi por fora, foi por baixo dos panos, com o interesse dele. Se ele fizesse na política do Atlético, brigasse na política do Atlético, ele não perderia o poder dele. Ele brigar nas claras: ó, eu sou contra, eu sou oposição. Ele não fez isso. Ele falava publicamente que estava fora do Atlético, não tinha interesse nenhum, e ele fala isso desde Nepomuceno, não é desde os 4R. Ele fala desde Nepomuceno que não se mete mais no Atlético e se meteu o tempo todo. Então, ele que saiu do Atlético, ele que perdeu credibilidade e tinha que perder mesmo. O cara que age o tempo todo por baixo dos panos, fala na televisão que não, o erro do fulano é só do fulano mesmo, porque eu não dou palpite mais. E lá por trás fica sabotando e dificultando a parada. Tá errado. Então, tem nada de pôr Calil nessa discussão, não. Discussão sobre o Atlético daqui pra frente, criticar a diretoria, criticar os 4R e tal, beleza. Ah, o Calil, tadinho do Calil, foi tirado do Atlético. Já tinha que ter saído há muito tempo. Só estava criando problema e criando dificuldade. E no final das contas, nessas últimas discussões, inclusive sobre a Arena MRV, como político, como prefeito, foi tentar interferir por baixo dos panos, sempre falando que não está fazendo. Se falasse, estou fazendo mesmo porque eu sou oposição, não queria que acontecesse, pelo menos a gente trataria como briga política do Atlético. Não é o caso, repito, não é o caso. Desde Nepomuceno, ou seja, desde 2016, ele fala publicamente que não se mete mais no Atlético, e se mete. Então tinha que sair fora mesmo. E quem criou esse conselho unânime foi ele.
ele tinha oposição, ele teve oposição quando ele estava colado lá com o Ricardo Guimarães, tinham oposição, eram acusados de falcatrua juntos, ele e o Ricardo Guimarães, e ele acabou com a oposição no conselho. Esses caras só herdaram um conselho que estava precisando de alguém para ficar aprovando tudo. Fato. Eles só herdaram um conselho que já era unânime. Igual os Minions, sabe? Minions ficam procurando um vilão para ficar babando o ovo dele. É isso. O conselho do Atlético é isso há muitos anos e foi o Calil quem criou esse conselho que só aprova. Aprova tudo por unanimidade, não discute nada, ou sai fora ou aprova. É isso. Então, erro do Capello. Segundo erro do Capello é tratar quem por acaso é a favor da SAF, e esse é o principal erro, como amansado, como alguém que tem interesse, ou que a diretoria tem proximidade, ou que é comprado, que a galera fala isso há muito tempo. O cara se acha tão gênio que ele não acredita que alguém discorda dele sem ter algum interesse por trás. Não pode discordar de mim, só pode discordar de mim se estiver ganhando dinheiro para isso, porque eu sou gênio demais. Então ele reforça, o erro dele nem é isso, nem é só trazer mais um rótulozinho para idiotizar a discussão. É reforçar essa galera que acha que quem está a favor da SAF necessariamente é fã dos 4R, é por causa dos 4R, ou tem alguma ligação com os 4R, ou juntar no mesmo pote essa imprensa porta-voz, esses caras que sim, tem que reclamar, eles estão fazendo um papel errado, não estou falando das pessoas também, não é pessoal, mas o papel que eles estão prestando está errado, colocar no mesmo pote do resto que é a favor da SAF. Está errado, isso é absurdo, isso é idiota. Isso é reduzir a discussão para que não haja discussão. Aí você pensa, é um clube de 100 e tantos anos, é um clube gigantesco no Brasil, uma torcida de milhões de pessoas, um clube que está endividado há muitos anos, uma dívida que vem sendo criada há muito tempo, como quase todos os grandes do Brasil, que eu já falei sobre isso. É um cenário, não é só sobre o Atlético. E aí, a venda desse clube, que pode mudar totalmente a história do Atlético, não pode ser discutida. Vocês acham mesmo que só tem como ser contra? Assim como eu, que sou a favor, seria idiota da minha parte achar que só tem como ser a favor. Não, é lógico. Tem milhões de pessoas com visões diferentes, ideias diferentes, informações diferentes, recebendo notícias de formas diferentes. É lógico que vai haver uma discussão em que vai ter gente a favor e vai ter gente contra. O problema é você ser contra ou a favor, você ter uma posição e eliminar a possibilidade de discutir. Ou seja, você tem uma posição, você é firme nessa posição e você não tem um argumento sequer para defendê-la. E aí você pega algum apelidinho e ataca quem tem opinião contrária à sua. Ou seja, você é um ridículo, você é um infantil, você não está se posicionando, você está abraçando uma ideia que você nem sabe por quê e atacando quem se opõe à sua ideia. Sabe? Então a contribuição do Capello foi nada a não ser para quem já estava querendo rotular os que discordam deles. E eu sou um cara que sei como funciona isso. Se tem uma coisa que eu sei é como funcionam os caras que não têm argumentos para defender o que eles querem defender e partem para o ataque pessoal. Então o Rodrigo Capello só contribuiu com mais um apelidinho. Não teve novidade nenhuma no vídeo dele, na matéria dele, no que ele escreveu, porque a gente que está interessado no Atlético já estava aqui todos os dias falando isso. Então eu prefiro discutir com um atleticano interessado, mesmo que discorde de mim, mas que esteja disposto a discutir um assunto tão importante para a história do Atlético, do que ficar babando o ovo de jornalista de fora que não faz o mínimo, né, não tem o mínimo trabalho, interesse de pesquisar, só replica nacionalmente o que a gente está falando aqui. Então eu prefiro continuar debatendo com torcedores iguais a mim, que eu tenho certeza que mesmo discordando, a maioria está interessada no Atlético. Vocês não somem não, um grande abraço.